E aí, meus consagrados, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E, meus nobres, eu vou trazer aqui para vocês os mistérios do falecimento. Um médico falando, esse médico é bem famoso, vou colocar o canal dele aí, é gigantesco aqui no YouTube. É um dos profissionais mais respeitados aqui no Brasil, né? E ele, mesmo sendo médico, mesmo sendo um cara da ciência, não teve como ignorar diversos fenômenos que ele mesmo testemunhou, né? O fazendo um médico totalmente diferenciado, principalmente por isso. Então aqui ele vai falar sobre um fenômeno que ele testemunhou, onde um paciente teve vários espíritos entrando no peito e ele conseguiu enxergar isso e ele relata. Então vamos ver juntos aqui, meus irmãos. Se você gosta dessas histórias paranormais, entender o que são essas coisas, lembra que tem o velho diário do Davi. Todas essas páginas escritas em 2002 até 2024, disponível para você, tá certo, família? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que ele fala. A vida após a morte que tu sempre acreditou, ela é real e não brinca com Deus e com as coisas de Deus. Queria um pouquinho dessas experiências sobrenaturais na medicina. Porque eu acho até que você já foi muito inspirado a escolha da sua profissão. Como já aconteceu com o menino, né? O menino que falou isso, teve aquela visão, tem que ir para Rosário, né? Agora, quais outras vivências? Porque eu acredito muito nisso, eu tive algumas também. Sim. Em CTI, coisas. Sabe que eu tive uma experiência que uma rede de televisão foi lá em Rosário do Sul. Eles queriam que eu viesse a São Paulo. Eu digo, não tenho agenda para isso. Eles foram lá em Rosário do Sul e liberaram essa minha reportagem num programa televisivo de domingo à noite. E contei há pouco pro Vlad, que está conosco. E um cineasta entrou em contato comigo que se possível, queria fazer um filme em relação a isso. Em relação a isso. Eu vou contar pra você. Eu tenho algumas. Uma delas foi uma experiência assim que foi muito marcante. Primeiro de tudo, quem me conhece mesmo, meu dia a dia, amigos, não precisa nem ser tão íntimo como a minha esposa, minha mãe, meu pai, meu irmão, sabe que eu mudo de opinião, mas não é tão fácil, tá? Obviamente, tu me argumentar e tu me ensinar, coisa boa, eu vou mudar a opinião, né? Pronto. Por uma lógica. Mas eu não sou muito fácil de mudar a opinião. Eu não sou enganado tão facilzinho assim. Você não é manipulável. Eu não sou tão bobinho assim por frequentar a Assembleia de Deus. Se vocês me conhecessem, eu sou chato de me convencer. Tá? Eu sempre digo que eu não estou ganhando nada para contar isso, não poderia contar, porque com a experiência foi para mim, mas eu sei que já tocou em várias pessoas do mundão todo, hein? E temos relatos que são emocionantes, inclusive pessoas que estavam para se suicidar, mandaram relatos, nós temos relatos gravados de pessoas isso aqui. Aconteceu o seguinte, eu estava na residência de cirurgia geral, cirurgia digestiva, eu era um residente já formado há 2 anos, né? E eu tinha feito uma cirurgia de DPT, para quem é cirurgião sabe que é duodenopancreatectomia para câncer de pâncreas, é a maior cirurgia da cirurgia digestiva, é a DPT. E eu tinha operado um câncer de pâncreas, um paciente, né, residente, né, empolgado, que estava tudo lindo. E eu cheguei e falei para a família, na véspera, eu disse assim, do acontecido, eu disse, amanhã ele vai ter alta. Naquela noite eu estava de plantão no hospital, dormindo no hospital. Eu era do tempo do BIP. Sim, eu tive. Tá? Aquilo, você tinha que ligar para a central. Certo, era o BIP, não tinha celular, não tinha nada. Depois veio o Teletrim, o BIP foi o primeiro. Foi o BIP, eu era do BIP. Isso. E o BIP, eu estava dormindo no quarto com mais 4 residentes, eu e mais 4 residentes. E o BIP tinha quando tocava um número normal, era um número para algum posto do andar, estavam nos chamando, que eu cuidava dos pacientes cirúrgicos. E tinha um BIP que era parada cardíaca. Pra saber que tinha que ir mais rápido. Sim. Aí eu tava, sempre tem que ser esse horário, 3 e pouco da madrugada, trocou esse BIP, acordou todo mundo lá, mas eu olhei, era pra mim. E daí eu saí correndo, tudo só vi, deu no quarto 109. E lá tinha uma coisa nesse hospital que eu fazia residência, assim, quem chegava primeiro é o que entubava. Sim, e comandava a parada. Então do residente tu queria chegar primeiro, porque ia ou a equipe da clínica e mais a equipe da cirurgia, que era minha.
né? Só que nessa descida da escada, eu não fui de elevador, eu fui lembrando quarto 109. 109. Quem Só tá? não pode ser o meu paciente. Tinha 5 lá, porque era um quarto de SUS. E eu fui descendo, só não pode ser ele, mas eu fui pensando, mas não é. Mas o bip tocou já pra você. Né? Mas eu atendia não todos. sabe. Ele Não, estaria tá. de qualquer maneira. Todos do Entendi. andar eram comigo ali, tá? Entendi. E eu desci, não era específico. Eu desci correndo. Quando eu entro no quarto, quem é que tá parado? O seu O paciente. meu paciente, naquele quarto, naquela cama lá do cantinho, lá, perto da janela. Lá. Eu digo pra vocês que eu fiquei assim, ó. Tentando foi um aprendizado que eu tive para cuidar de cirurgias delicadas, para não prometer coisas, tá? Exatamente. Um aprendizado de um jovem cirurgião. E foi ele, e eu fui o primeiro a chegar, junto com as enfermeiras do andar ali. Intubei e começou a parada. Vamos lá, pessoal. Adrenalina, atropina, chegou a equipe da clínica e aquele quarto cheio de gente lá. E geralmente a convenção é 30 minutos de reanimação, né? Sim. 30 minutos, né? É o limite. Ele não reanimou. 30 minutos em nenhum momento, todo o tempo ficou em assistolia ali, o tempo, né? Não voltou em nenhum Não voltou em nenhum momento, nada. Nem pra dizer, voltou. Não. Não voltou nunca. E só que eu fiz um pedido pro pessoal. Pessoal, vamos mais 15 minutos. E lá todo mundo me chamava de Lemos, né? A Lemos, Já 4 deu. da manhã, deu. Eu falei, cara, se querem sair, sai, mas eu vou continuar aqui. Mas o pessoal acabou ficando. E vamos mais 15 minutos. Bateu 15 minutos, a enfermeira marcando e disse, doutor, 45 minutos, deu, acabou. Então tá bem, vamos pessoal. Quando aconteceu os 45 minutos, aquele homem que estava ali começou a se retorcer. E eu, como cirurgião extremamente racional, muito mais que qualquer clínico, eu pensei comigo, miocolonias, que são os movimentos involuntários que podem dar logo depois da morte, mas isso é dar logo depois da morte, fazia 45 minutos. Até existem esses movimentos involuntários, a pessoa que está Mas assistindo, não que assim, depois não, é minutinhos, 2, 3, 4, 5 minutinhos. Cabuloso, dá pra ver. Relato de 5 minutos. Você tá doido. Em apenas 9 passos. A gente você vê que pode deu se até tornar um propaganda dentista aqui, médico. porque E você você tá pode doido, vai dar o mano. seu Não diploma de é. odontologia no- Porque assim, depois não, é minutinhos, 2, 3, 4, 5 minutinhos. Teve relato de 5 minutos. Eu só a se retorcer naquele lugar ali. E pra piorar a situação, não é que me diminui uma fase da luz do quarto. Caiu, né? Caiu uma. Aquela queda Bem a de fase. luz. Resumo, saiu todo mundo do quarto. Saiu todo mundo do quarto. Na correria do quarto. Os pacientes saíram com soro do quarto. E ficou eu e meu paciente ali. Lembrando que, nesse momento da minha vida, eu estava um pouco afastado de Deus. Jovem cirurgião, bobinho, Super ocupado, parceiro, se só achando. trabalhando ali, só achando, tá entendendo? Fui criado numa coisa, e naqueles momentos, nunca saí da igreja, mas naqueles momentos eu sabia, dentro de mim, que era o momento que eu estava mais afastado de Deus. Eu tinha consciência disso aí. E eu fiquei, e aquele homem continuava fazendo assim, só que ele estava com uma cara de extremo pavor. Uma cara que eu não consigo descrever para vocês. Uma cara desse tipo assim, ó, Assustadíssimo. eu tô indo para um lugar onde eu não quero ir. E aí, nesse momento, entrou pela janela do quarto vários vultos, como se fossem pessoas escuras, assim, tipo uma roupa, uma veste preta. E adentrou no peito do homem. E quando ele entrou, ele fez mais uma cara de dor, uma coisa assim, tipo assim, estágio, assim, uma cara dizendo, claramente me dizendo pra mim, ó, não é legal pra onde eu vou, não é legal. Aí aquilo lá entrou, e saíram de volta por ali, aí o homem fez. Naquele momento, veio uma coisa no meu pensamento, dizendo assim comigo, bem claramente, a vida após a morte, que tu sempre acreditou, ela é real, e não brinca com Deus e com as coisas de Deus. Aquilo foi um marco, né? Entendi. Do tipo, ele, pra onde ele estava indo não era realmente legal. Né? E você não pôde fazer nada. Absolutamente nada, tá entendendo? E... Pelo contrário, você tentou retardar o tempo todo aquela situação. E ninguém me contou isso. Eu vivi. Eu entendi. As pessoas estavam ali fora, que estavam ali, muitos saíram correndo depois. O que foi, o que aconteceu lá? Pessoas presenciaram a queda da luz, presenciaram o homem fazendo aquilo lá. Foi um pavor, caiu a luz, todo mundo saiu correndo.
Cena de filme de terror. Pode colocar lá. Você não teve medo, Fernando, nesse momento? Eu tive um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo aquilo te fascinava não, um ponto de não sair. Na verdade, assim, eu sempre sabia em que eu acreditava. Eu sabia que o homem nasceu para ser eterno, indiscutivelmente. Eu digo assim, eu não sei como é que tem alguém que não acredita na vida após a morte. Pessoa que lida muito com a morte, tu vê quando a pessoa morre ali, acabou. É só isso. Cadê a alma e o espírito da pessoa? Exatamente. Vai lá ver lá uma pessoa. Onde é que tá? É o boneco que tá ali, tá? É o boneco. É o boneco, por favor. Quem já presenciou pessoas partindo no hospital, teu cirurgião já partiu, tu vê assim, ó, tá aqui. E, na verdade, isso foi algo que foi, assim, ó, algo tocante. Eu resumi aqui, porque tem muitos detalhes em relação a isso. Mas depois, ao longo da minha caminhada, desde já como coloproctologista, né, eu operei uma paciente, faz alguns anos, numa cidade chamada Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Sim, Bagé. Bagé. E ela fez uma cirurgia lá, raquidiana, hack do umbigo para baixo, né? Tava tapado só aqui. Imagina como se fosse a cirurgia justamente assim, para vocês entenderem. Vocês estão virados para mim com as pernas para cima e eu tô operando vocês aqui no meio da perna de vocês, tá? E vocês estão olhando aqui para cima de mim, certo? Aqui, ó, pra cá, tá? E tinha aquela a gente coloca a cortina, que é um tapume, para você não ficar olhando o cirurgião ali, ok? Bom, veio a paciente, e a paciente veio na primeira revisão, uma cirurgia de reto, e ela disse para mim... eu senti algo incomodado nela. Ela não me falou nada, mas eu senti assim, essa mulher, alguma... que deu essa mulher? Ela viu alguma coisa. Mas eu senti que ela queria me dizer algo, e não me falou. Não sei se ela tava alguma coisa com a cirurgia, desgostosa, alguma coisa. Quando ela veio na segunda, ela tava com a mesmo jeito, com vontade de bater nas costas e cuspir algo pra fora, assim. E eu disse, o que tá acontecendo? O que a senhora tem que me dizer? Falei bem assim. Esse doutor, eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Por exemplo. Primeira coisa, eu quero dizer uma coisa pro senhor. Eu sou totalmente ateia, tá, doutor? Ela nem sabia que eu era da parte espiritualidade. Eu sou ateia, mas eu tenho que lhe contar uma coisa. Eu disse, conte. Ela disse, o senhor sabia que todo o tempo que o senhor estava operando, o senhor viu que eu estava falando com o senhor anestesista? Eu disse, claro, só foi do umbigo para baixo, não fizemos sedação nenhuma. O senhor sabia que em cima do seu lado direito, todo o tempo tinha um ser com a fisionomia de Jesus Cristo, parado, com a mão assim, olhando tudo. Lhe olhando. E ela se surpreendeu quando eu digo assim, falei pra ela, mas esse é o meu amigo, que eu convido para estar sempre comigo. Só que a senhora teve o privilégio de ver o que eu não vi. Mas eu sei que ele está. E na verdade, isso aqui é um testemunho não para mim, porque eu tenho certeza. Bem-aventurado quem não viu e creu. É para a senhora entender que é tudo real. Doutor, o senhor viu que eu falei com a anestesista 2 vezes? Eu disse, vi, porque eu tinha certeza que eu estava sedada. E eu fechei os olhos e estava lá. E todo tempo esse ser estava parado, lhe olhando com a cabeça para baixo. Assim, isso eu convido sempre ele. Outro caso que teve marcante, que até envolveu uma secretária lá do consultório lá. Eu sempre peço uma coisa que eu aprendi, eu sempre peço assim nas minhas orações, digo, Deus, coloca os teus anjos ao redor da minha clínica. Coloca anjos na frente da clínica, protegendo a clínica. E as pessoas que vão entrar lá mal intencionadas ou com dor, que entrem já aliviadas na minha clínica. É a minha oração. E aí chegou uma senhora, passou pela frente da clínica, lemos lá. Foi até uma esquina, tem uma veterinária, retornou e entrou. E falou com uma secretária minha, por acaso ela já não trabalha mais comigo. Disse pra ela, tu pode me achar louca, mas tu só disse pro doutor Fernando que tem um anjo bem grande nesse cantinho onde ele entra aqui, ó. E ele tá segurando como se fosse uma espada, assim, como se estivesse protegendo a clínica. E a secretária entrou lá e me falou, doutor, eu tenho que te passar uma coisa aqui. Vem aqui, doutor. Tem uma moça ali que veio dizer, ela pediu que ele dissesse, que inclusive eu conheço a senhora, que tem. Disse, mas eu peço. Tá tudo certo. Sabe qual é o problema que eu penso, Bia? Teria outros pra contar pra você, mas assim, ó. A nossa mente é tão limitada que a gente gosta de tomar decisões, de dizer, não existe, é bobagem, de coisas que a gente desconhece. E o que a gente desconhece é infinitamente maior do que a gente conhece. Infinitamente. Aí tem que ter humildade. Porque assim, a maioria dos nossos colegas não tem humildade. Qual é o defeito do cirurgião, e eu estou me incluindo que eu sou cirurgião, é sempre querer achar uma explicação racional para coisas que às vezes não tem explicação racional. Tem que ter humildade de saber que tem coisas que a gente não vai explicar. Né? E esse mundo espiritual é uma coisa que causa medo,
causa estranheza de todo mundo. Então é fácil dizer assim, ó, bobagem. Ilusão, coisa de lunático. Aí seria bem fácil falar. Só que eu digo para vocês, não é. Eu tive inúmeros relatos, eu digo assim, ó, coisas palpáveis, coisas extremamente palpáveis que já aconteceram realmente comigo, que, exemplo, eu uma vez no mês, eu palestro na minha igreja, na minha cidade. É uma coisa que eu tenho com Deus, tem milhões de compromissos, mas esse compromisso eu tenho, né? Deus quer assim, ó, mantém-te firme aqui. Eu te levantei, eu te exaltei, fiz o mundo te conhecer, mas tu continua firme sabendo quem é que te sustentou, quem é que te levantou. Tua humildade, tá? Mantém teu pezinho. Mantém isso aqui. Exatamente. Tá? E nós estávamos indo, eu e a Francine, para Punta del Este, veranear. Tá? O pessoal da fronteira gosta muito de veranear lá em Punta. E fica a 600 quilômetros da minha cidade. E o meu filho, tem um filhinho de 10 anos, o Francisco. Ele tinha 3 anos. E nós estávamos já a 300, 400 quilômetros para dentro do Uruguai. E na véspera ele começou com uma amidalite violenta, cheia de placa, 3 anos, né? E gritaria para comer, e choratel, e eu e a Francine, nossas férias, já temos tão pouquinho tempo de férias, o cirurgião. E remédio, começou com antibiótico, foi tudo aí. E aí nós estamos lá no Uruguai, o meu sogro e a minha sogra de Bento Gonçalves, estavam juntos, só que estavam na caminhonete de trás. E tava um desespero do carro, tava um verdadeiro caos dentro do nosso carro lá. Eu dirigindo, a Francine com o Francisco atrás, ele gritando, não comendo, porque tava doendo para comer. Isso pra Francine, Francine, só um pouquinho. Nós temos intimidade com Deus. Nós somos servos de Deus. A Francine era ateia, só pra vocês, não tem muito pra contar hoje, a Francine era ateia. A Francine hoje, além de toda a profissão dela, ela lida com cura interior de mulheres feridas. Tá? Ela era ateia, completamente ateia quando ela me conheceu. Nós nos conhecemos lá no Hospital Conceição de Porto Alegre. Tá? Ela era estudante, fez estágio comigo, assim nós nos conhecemos. E eu disse pra ela, só um pouquinho. Vamos orar. Aqui. E nós oramos. Resumo da obra. O Francisco parou de chorar como se fosse um passe de mágica. E uma coisa até vergonha de contar, porque é de um proctologista aqui. A Francine deu salgadinho pra ele, salgado. Ele engoliu sem dor. Sem dor nenhuma. E mamou. E melhorou. Contra fatos, não tem argumentos. E aconteceu comigo. Talvez se eu fosse outra pessoa, alguém tá inventando. Aconteceu comigo. Então eu tenho coisas extremamente palpáveis e reais para contar. Para contar em relação a isso. Para quem já... Eu só lamento, isso aqui agora é pessoal meu, tá? O famoso ator de Hollywood do nosso tempo, hoje em dia muitos não conhecem, ele Jim Carrey, né? Jim Carrey se converteu agora perto dos 60 anos, né? E ele disse uma coisa que, eu disse, por que eu não falei isso? Ele pegou e disse assim, eu queria que todas as pessoas até os 30 anos se tornassem milionárias, para saber que essa não é a resposta. Isso mesmo. Quer dizer, em outras palavras, tem algo muito mais, tem algo que nos preenche muito mais, porque nós não conseguimos preencher o nosso espírito com dinheiro, com sexo e com festa. A gente não preenche. É o vazio no tamanho de Deus. Não teria multimilionários e bilionários se matando e se suicidando. Nós não teríamos. Né? Nosso espírito só se preenche com uma coisa. Por isso que Dostoiévski disse, né? Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Então tem vazios que só Deus pode quebra-cabeça com uma peça bem específica que tu não consegue colocar outra no lugar. Quebra-cabeça aquilo ali. Tem vazios que só Deus preenche. Aí se alguém vai ver ou não. Meus irmãos, o que eu acho mais interessante de tudo é você ver um monte de gente né, que nem chegou lá ainda, né? E quando alguém mais humilde fala sobre espiritualidade, diz logo que você é um louco, é um ignorante. E essa mesma pessoa ignora o fato, né? As maiores potências, aqueles que realmente têm o poder na mão, ser extremamente religiosos. Né? Teve que Alex Jones flagrar os caras correndo nu, né? Pessoas ali que detêm o poder de ogivas nucleares, pessoas poderosas, né, das principais forças do mundo, correndo ali nu, numa floresta, né? E eles são idiotas também, eles não têm conhecimento. Um médico como esse não tem conhecimento,
é o contrário, você vê justamente essas pessoas com uma certeza muito grande, né? Porque muitas vezes elas têm um contato muito próximo com a espiritualidade. Para casar com o que ele falou aí, família, eu vou trazer inclusive de outra cultura. Isso aqui é os deuses sumérios, ó. Não tem nada a ver com o cristianismo, mas olha como são essas entidades, família. Olha isso, ó. Está exatamente assim no nosso livro, lá na Hotmart, tá certo? Não foi mudado nada, a gente escaneou certinho aqui. Olha, tudo dos deuses baixos sumérios, certo? Olha aqui, ó. Você viu que ele falou que o filho dele ficou bom depois que ele orou? Por exemplo, esse demônio aqui, Alamatsu, ele traz doenças. Você pergunta, mas para que as pessoas invocam uma coisa como essa? Bom, eles invocam porque querem destruir os seus inimigos, seus desafetos, né? Então, imagine que você, né, aqui nesse mundo físico, quer fazer mal a uma pessoa, né? Você vai bater nela, você vai ferir ela, você vai tentar prejudicar os negócios dela. Mas, se você segue uma entidade dessa, você direciona ela direto, né? Por exemplo, essa daqui, ó, Labazu, olha ele, ó. Ele causa isso aqui que você tá vendo, ó. A mulher estiver grávida, ela vai acabar tendo sabe aquele negócio que interrompe a vida? Tá vendo? Então, as pessoas inclusive espalhavam, né, alguns tipos de erva, né, na época, na crença, isso aqui na crença suméria, para tentar afastar ele. Então, esse tipo de coisa sempre existiu. E eu estou trazendo justamente de uma que não tem nada a ver com o cristianismo, para você ver como isso está interligado. E não adianta, família. Ele se apresentou com vários nomes, de várias maneiras, mas você vai vendo que o que quer é sempre as mesmas coisas. No caso desse, sangue, recém-nascido, criança, ou seja, né? Então você vê como bate, né, com outras crenças, inclusive dentro do cristianismo. É isso, né? Se você tem curiosidade sobre esses assuntos, meus irmãos, tá aqui o velho diário do Davi, explicando coisas que a gente nem pode falar aqui. Você vai ter um conhecimento muito grande, família. Uma coisa dessa aqui não se escreve do dia para a noite. São experiências pessoais de uma vida, né? Entre 2002 a 2024, veja quantos anos foram. Então, tá disponível para você lá, tá certo, meus irmãos? Aproveitem 10 vezes sem juro, não vai ficar por muito tempo. E é uma oportunidade que você tem de entender melhor como funciona tudo isso. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!